Muito boa noite, hoje é dia 23 de dezembro. E sabe o que isso significa, né? Significa que o meu legado está chegando ao fim. Hoje, no dia 23 de dezembro, estão abertas as inscrições para a última turma, última mesmo, da Alpha Life. Um acesso a tudo que eu fiz ao longo da minha vida referente à Alpha Life para o resto da tua vida. A partir daqui eu coloco um ponto final na minha produção. A partir daqui eu me despeço do Copini, que você sempre conheceu aqui, e modifico quem eu sou para entrar numa nova fase da minha vida e produzir uma nova obra. Essa nova obra vai começar a partir do ano que vem. Por hora, eu pego a minha obra, o meu legado e entrego para você. Despeça-se do meu legado enquanto é tempo. A Alpha Life foi uma escola criada com base em uma filosofia de vida, desenvolvida ao longo de 10 anos. Ela é uma compilação de muitas aulas, mais de 1000 especificamente, com vários cursos ensinando a você, de modo aprofundado, filosófico e consistente, como ter um desenvolvimento pessoal, como alcançar uma espécie de iluminação intelectual, como sair da Matrix, como viver no seu máximo potencial, tudo dentro de uma realidade. Aqui no link da descrição está o link para você se inscrever na última turma da Alpha Life. É a minha despedida e o meu presente de Natal para você. Mas esse vídeo aqui não é uma divulgação e ele também não é uma despedida. Apesar de que todos os vídeos até aqui e todos os vídeos até o dia 31 de dezembro soem como uma espécie de despedida, em todos eles eu trago um conteúdo. Mas aqui eu tenho algo muito especial para ti. Aqui eu trago algumas questões que, se colocadas em prática, farão com que você fique literalmente na frente de 99% das pessoas do planeta. Não importa se você vive no Brasil, um país completamente injusto, onde o nosso dinheiro não vale quase nada. Não importa se você não se considera uma pessoa bonita, de rostinho simétrico. Não importa se você é um cara baixinho, gordinho. Sempre eu vou trazer para você questões que você pode contornar todos os seus pontos fracos e os pontos fracos da realidade em que você vive, para que de certa forma você passe a criar a sua própria realidade, manifestar os seus desejos dentro da sua realidade e construir as coisas que você sempre quis viver na sua vida. No final das contas, tudo trata-se de você deixar de ser um NPC. No final das contas, trata-se de você entender que existem apenas 2 tipos de pessoas. Eu costumo chamar de fazedores e burros de carga. Existem apenas esses 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que criam, os makers, os fazedores, os criadores da própria realidade. E aquelas pessoas que ajudam as outras pessoas a criar, os burros de carga. Essas pessoas que são muito boas em trabalhar, são muito boas em ser disciplinadas, inclusive, e às vezes até ganham muito dinheiro, com um salário de 20, 30, 50 mil reais por mês e está tudo certo. A questão é que agora nós estamos falando de desenvolvimento pessoal, falando para pessoas relativamente jovens que estão no início da sua vida adulta e querem crescer. E a última coisa que eu tenho para falar para ti sobre isso, a minha despedida do desenvolvimento pessoal, é exatamente essa. Mas antes, como sempre, deixe um Ei Copini, tô aqui. Não te preocupa que os Ei Copini, tô aqui não vão acabar. Esse canal não vai acabar e eu não vou sumir da internet. Mas o Copini que você conhece, aquele cara que se apresenta desta forma aqui, sem sorrir, sempre de um determinado jeito, num determinado cenário, está prestes a acabar. Cabe a você acreditar em mim se o que vai vir no ano que vem vai ser melhor ou pior. Depende de você. Mas a questão é aquela que eu sempre falo. Copini ou Alpha Life são como entidades e egrégoras que surgem na sua vida para falar aquela palavra que você precisa ouvir. Só que ao mesmo tempo, eu preciso ser coerente com aquilo que eu sou e com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu estou buscando.
E hoje eu sinto que eu estou buscando uma coisa um pouco diferente e sinto que também o público busca uma coisa diferente. Aconteceu um match entre aquilo que eu estou vivendo e buscando com aquilo que o público está buscando de mim. Só que quem eu sou hoje e a maneira com que eu me apresento hoje não tem como eu entregar. Por isso vem esta morte e renascimento. Mas eu não tenho como renascer, sumir do mapa, sem antes fazer uma bela de uma despedida do desenvolvimento pessoal. Eu deixei a minha marca aqui, eu deixei a minha história, o canal fez história, Alpha Life fez história, mudou centenas de vidas e vai mudar a sua também, mas é a última chance. A partir disso, o acesso aqui ele será fechado para sempre. E não é brincadeira, não é marketing, não é falsa escassez. É porque literalmente eu estou preocupado com outras questões que vão te interessar também ano que vem. Mas aí a gente deixa para o ano que vem. Eu comecei tudo isso aqui através de uma busca pessoal, uma busca de me auto-melhorar, de corrigir os meus defeitos. Justamente porque eu tive a sensação de que na minha vida, ao menos em comparação com as pessoas ao meu redor, com os meus colegas de aula, com os filhos dos pais ricos que moravam na minha rua e eu não, eu me comparava e pensava que tudo na vida das outras pessoas parecia ser mais fácil do que na minha. Se é real ou não, eu não sei. Eu não posso comprovar e nem quero, mas a sensação eu sempre tive. Tu também não teve essa sensação na vida de que talvez as coisas para as outras pessoas acontecem de maneira mais fácil do que na tua? E tudo que tu conquista na tua vida parece que exige um pouco mais de esforço? Foi assim para mim aprender matemática. Foi assim para mim aprender química. Foi assim para mim aprender qualquer outra coisa, a ponto de eu me achar burro na escola. Foi assim para eu entrar para uma faculdade. Foi assim nas matérias que eu estudei na minha faculdade. Foi assim para conseguir o primeiro emprego, achar uma boa mulher. Foi assim para comprar o primeiro carro. Foi assim para comprar o primeiro imóvel. E foi assim e continua sendo assim na minha vida. É uma sensação que parece que me persegue desde o início da minha vida. Pode ser que seja uma crença, pode ser que seja um trauma, mas é um baita ponto fraco. Mas é o meu melhor ponto fraco, porque foi justamente através dele que há 10 anos atrás eu decidi colocar um ponto final nisso. Eu não consegui. Mas a decisão de colocar um ponto final me fez mergulhar de cabeça num universo que eu nem sabia que existia. O universo do desenvolvimento pessoal. Não só do desenvolvimento pessoal, mas dos hábitos, da parte espiritual também, de tudo que envolve isso, da parte da sociologia, da parte da filosofia, tudo que poderia agregar para uma vida de desenvolvimento pessoal. Em poucos meses eu descobri que desenvolvimento pessoal fazia sim a diferença na vida das pessoas, algo que eu sempre achei uma bobagem, eu sempre fui cético em relação a isso. Mas quando eu comecei a, de fato, colocar em prática, mesmo as coisas mais banais que eu estudava, a minha vida começou a mudar. E não só mudar porque eu estava, de fato, sendo uma pessoa mais performática, uma pessoa mais eficiente, com mais sagacidade, com mais plenitude, com mais inteligência, com mais disciplina e com mais todas as outras características que a gente pode citar aqui. Mas eu também estava passando adiante a minha mensagem e aquilo me fez ser alguém, me fez ser reconhecido e hoje me fez deixar um legado. E o desenvolvimento pessoal que eu estudava, eu colocava em prática na minha vida, eu pensava muito sobre o assunto, eu passava adiante através de vídeos no YouTube, artigos em blogs, postagens em fóruns, postagens em grupos do antigo Facebook, que hoje ninguém mais lembra dele. E assim, a imagem Copini foi ficando conhecida. E eu fui sentindo uma carga, um peso nas minhas costas, mas um peso bom, algo que eu adorava carregar. Que me fez não só estudar aquilo para mim, mas estudar para as outras pessoas também. Ou seja, tudo que eu falava deveria ter um embasamento, deveria ter uma fonte. Se eu citasse algum filósofo, eu deveria saber o contexto em que ele estava inserido, eu deveria conhecer o pensamento de cada um deles, e foi o que eu fiz. Mergulhei definitivamente numa vida intelectual e assumi como missão para a minha vida trazer a evolução pessoal para os jovens do Brasil. Jovens que hoje já estão adultos e ainda estão aqui.
A minha missão foi muito bem cumprida. Eu amei fazer tudo isso. E ao longo desse tempo, eu não trouxe apenas coisas básicas como você precisa acordar cedo, você precisa ter uma disciplina, você precisa ter motivação, você precisa pensar fora da caixa, entre outros clichês que se ouve por aí no mundo do coach, do desenvolvimento pessoal. Mas às vezes eu mergulhei de cabeça mesmo e acabei criando algumas teorias que literalmente saíram da minha própria cabeça. Com muito embasamento, claro, mas criadas por mim. E nesse vídeo, por mais que isso soe como um pouquinho de presunção, eu tento manter a minha humilde palavra aqui e te dizer que eu trago para você 4 teorias que foram criadas por mim ao longo desses 10 anos. Foram muitas as que eu criei. Só nesse canal foram mais de 800 vídeos. No total, passaram de 1000 vídeos publicados aqui no YouTube. Foram muitas coisas inspiradas em outras pessoas, inspiradas em grandes pensadores, mas muitas delas também criadas por mim. Então o que eu fiz? Eu fiz uma bela de uma retrospectiva assistindo os meus próprios vídeos e eu acabei pegando as melhores teorias criadas por mim, apenas 4 delas, que farão com que você esteja à frente de 99% das pessoas, apenas por entender e colocar em prática isso daqui. Mais uma vez eu peço que você manifeste como uma forma de gratidão um simples eicopínito aqui nos comentários e nós vamos começar agora uma aula que vai mudar a sua realidade para sempre. Logo que eu comecei o meu primeiro canal, o canal Alpha Life, que se deu início no ano de 2014, nesse mesmo ano eu lancei o meu primeiro vídeo de fato de desenvolvimento pessoal, onde eu estava num momento muito reflexivo na minha vida, me questionando de onde a gente veio, para que a gente serve. No auge dos meus 24 anos, estava tendo essas reflexões, envolvido em muitas filosofias espirituais, muitos livros, muitas questões na minha cabeça, pairavam muitas filosofias ao mesmo tempo. E eu acabei pensando comigo mesmo, tá, mas a gente vive numa corrida dos ratos, numa roda dos ratos. No final das contas, tudo da vida é dinheiro, ambição, e não se leva nada para o caixão. Então me veio a seguinte reflexão, algo que eu batizei de a morte do ego. A minha primeira grande reflexão, meu primeiro grande ensaio foi batizado com esse nome, onde eu trouxe não uma solução, mas um questionamento sobre o nosso próprio ego. E eu levei muitos e muitos anos para entender o que é o ego de fato. Então eu não vou repetir aqui o que diz lá no vídeo de 2014, a morte do ego. Não vou repetir, porque o nível de conhecimento que eu tenho hoje é muito melhor. Mas só o fato de eu poder entender o que o ego é, já me coloca à frente das outras pessoas. E só o fato de eu querer estar à frente das outras pessoas é meu próprio ego falando. E só o fato de eu insinuar aqui que eu estou deixando um legado, que eu trabalhei durante 10 anos, eu mudei a vida das pessoas, é também o meu próprio ego Copini falando. Mas o fato aqui não é morrer o próprio ego, não é anular o próprio ego, porque isso seria o mesmo que viver como um mendigo. Mas sim entender o que o ego quer da gente. E eu vou te explicar isso agora. Imagina que o ego foi colocado como uma instância dentro de nós mesmos que serve para que a gente se materialize nesse mundo como mente. Ou seja, é como se a minha centelha divina saísse de uma grande fonte chamada Deus. Mais ou menos assim, tá explicando por alto. Mas no momento em que eu estou vivo aqui na Terra, é como se essa centelha se separasse momentaneamente de Deus, da fonte, e tivesse que assumir uma personalidade aqui nesse planeta. E aí ela precisa de uma ferramenta chamada ego. O ego nos coloca uma forma, nos coloca uma personalidade, e o ego tem uma função, presta bem atenção nessa frase. O ego faz com que a gente seja mais nós mesmos do que seríamos sem o ego. Ou seja, o ego quer perpetuar a minha existência nesse planeta. O ego quer fazer com que eu viva mais tempo. Claro que nós temos um instinto de sobrevivência que quer fazer com que a gente se mantenha vivo. Mas aqui nós estamos falando de ego, que quer fazer com que a gente esteja não só vivo, mas lembrado. Eu trabalhei 10 anos nisso aqui, eu quero ser lembrado por isso aqui. Daqui a 10 anos, eu não vou mais estar aqui.
na Alpha Life. Mas as pessoas estarão lembrando disso. Foi o meu ego que construiu esse legado. Quando eu quero comprar um carro mais foda, mesmo que eu diga pra mim mesmo, cara, isso aqui é pra mim, é pelo prazer de dirigir uma BMW. Não. Um pouquinho do meu ego quer que as outras pessoas vejam eu dirigindo aquilo e pensem, o cara conseguiu. O cara conseguiu o que ele falou que teria com 14 anos de idade. Ele realizou o sonho dele. Ele está melhor do que nós. É meio ruim, é meio hipócrita de falar isso, mas é isso que o ego faz. Mas ao mesmo tempo o ego tem um poder. Um ego que é nutrido de ambição, nutrido de gatilhos que faz com que a gente queira ser cada vez maior. E por tempos eu achei que o caminho fosse me afastar do ego. Viver numa forma de desapego ao ego, de que eu não preciso provar nada para os outros. E cara, eu nunca tive tanta paz na minha vida quando eu vivi dessa forma. Combinando filosofias orientais com estoicismo, eu tive uma paz plena na minha vida, absoluta, absurda, e nada podia mudar essa paz. Mesmo se eu recebesse uma notícia bem ruim, mesmo se alguém estivesse me agredindo verbalmente na internet, como muitas vezes aconteceu, xingando a mim ou as pessoas que eu gosto, aquilo não me abalava. Eu não ligava. Eu, de fato, não me preocupava com nada. Mas eu entendi que aquilo foi uma fase e que teve um efeito colateral. O não ligar para nada, o não se preocupar com nada, ou ser uma pessoa 100% tranquila e inabalável, de fato um estoico, fez com que eu anulasse o crescimento exponencial de mim mesmo, da minha empresa, do meu dinheiro, da minha própria palavra, do poder da minha palavra no mundo. Ou seja, eu não estava vivendo em uma competição absurda e hoje eu me arrependo um pouco disso. Hoje eu entendo que eu deveria ter usado muito mais o meu ego para crescer, ser mais admirado do que eu já sou, ganhar mais dinheiro do que eu já ganho e ter um potencial ainda maior de fazer acontecer. Porque justamente, quanto maior o meu ego egóico, mais eu faço coisas. E quanto mais eu faço coisas bem intencionado, mais pessoas saem beneficiadas disso. Sejam as pessoas que ouvem a minha palavra, ou sejam as pessoas que recebem dinheiro trabalhando por mim, gerando empregos para as pessoas. Ou inovações que eu trago para o mundo e alguma pessoa vai se beneficiar. E é assim com todo mundo. Desde um cara pequeno como eu, que apenas faz vídeos para o YouTube, que toca o coração de algumas pessoas, não de todas que assistem, mas de um cara grande e genial como um Elon Musk da vida, que traz inovações, que muda a vida de algumas pessoas. Cabe a você julgar se é para melhor ou para pior, mas inovações, elas existem. E elas existem por conta do ego, alinhado a um mundo capitalista, onde tudo é dinheiro, onde para o mercado se traduz com dinheiro, para o ser humano se traduz com poder. Então esse é o ego, e é isso que o ego faz com a gente. Os meus estudos sobre a morte do ego, a anulação do ego, o estoicismo e as filosofias orientais me fizeram me entender que o ego não pode me controlar e ele não vai me controlar. Ou seja, eu tenho que ter controle sobre as minhas emoções, sobre as minhas reações, sobre os meus pensamentos. Eu não serei vítima nem sequer da minha própria ansiedade, nem sequer dos meus próprios desejos. Sejam eles de pegar o meu celular e consumir um conteúdo inútil, até o fato de eu conseguir ter disciplina para seguir uma dieta rigorosa. Tudo isso tem a ver com o domínio do próprio ego. Mas também entender o ego como um grande potencial que pode construir uma disciplina em mim, que pode construir uma vontade dentro de mim e que pode colocar a minha vida numa determinada direção que vai me trazer crescimento. Qual é a motivação? É o ego. Se eu sei exatamente onde essa motivação está, eu sei como manipulá-la. O conhecimento sobre o ego é algo completamente amplo. Eu demorei literalmente 10 anos para chegar nessa conclusão. Dentro da Alpha Life existe um treinamento chamado A Morte do Ego, onde eu explico isso com muito mais calma e com muito mais proficiência. Alguns treinamentos paralelos, como a arte do desapego e a jornada do anti-herói, todos dentro da Alpha Life, constroem esta narrativa com muito mais consistência e vão te fazer enxergar o ego por essas múltiplas faces que eu estou te explicando aqui. Você precisa aprender a dominar o seu ego, a se afastar do seu ego e ao mesmo tempo usar o seu ego para crescer na vida. É impossível que eu explique isso aqui, mas esse é um baita de um pilar e eu já te dei muita informação. O conteúdo completo sempre estará dentro da Alpha Life. Seguindo na minha jornada própria de desenvolvimento pessoal, eu confesso que eu tinha um certo asco
a pessoas que se diziam coaches. Mesmo que o conteúdo do coach ele se conversava mais ou menos ali com o desenvolvimento pessoal, eu tinha um certo asco. E eu via pessoas surgindo na internet falando sobre os hábitos das pessoas que vão fazer você ficar milionário, os hábitos não sei o quê, acordar às 5 da manhã e não sei mais o quê. E eu tinha um asco daquilo. Eu achava, cara, esses caras estão falando isso aqui sem embasamento, esse conteúdo não tem nada de inovador. E eu, por anos, eu desprezei isso. Mas, no fundo, os primeiros 2 anos aí da minha jornada, eu desprezei porque eu era um cara que virava as madrugadas lendo, acordava às 10 da manhã. Naquele momento eu estava morando na casa dos meus pais, então eu não tinha muita responsabilidade, eu não precisava ir no mercado, eu não precisava lavar a louça, eu não precisava fazer nada. Apenas eu podia estudar e tocar o meu negócio que eu estava começando, o meu negócio de desenvolvimento pessoal. Um tanto quanto ruim, né? Viver dessa maneira. E depois de uns anos aí, dentro dessa jornada, eu tive que sair da casa dos meus pais. E eu saí da casa dos meus pais para morar com a minha mulher. E a vida ali foi outra. Era um nível de responsabilidade que eu não estava acostumado a ter. Eu não estava nem morando sozinho, estava morando já com a minha mulher. Então a casa tinha uma dinâmica e existiam certas responsabilidades, existia uma certa postura de homem que eu tinha que ter. E eu não conseguia, justamente porque algo estava muito errado comigo e não era a mentalidade. Eram os hábitos. Os hábitos. Aqueles que eu tanto desprezei. E aí eu comecei a me debruçar os meus estudos sobre os hábitos. E entendi que a primeira coisa que a gente faz, a primeiríssima coisa que a gente faz, quando a gente entra para uma jornada de desenvolvimento pessoal, é trabalhar os nossos hábitos, é reconstruir a nossa rotina. É aquilo que todo mundo tem que fazer. Se você se sente hoje meio perdido, você já me acompanha há alguns anos e já pode se dizer que você vive uma vida de desenvolvimento pessoal, mas às vezes você sente que decai a sua rotina, a sua performance decai. O que você faz para voltar ao normal? Você espera chegar o domingo, projeta uma rotina e na segunda-feira você passa a viver a sua rotina. Rotina, ela regula tudo, tantas coisas na nossa saúde, mas também na nossa mentalidade e principalmente nos nossos resultados. Nesse vídeo eu não vou abordar as questões da saúde, eu vou abordar as questões dos nossos resultados. E cara, tudo se resume em rotina. Tudo se resume em ter um horário para dormir, um horário para acordar, um horário para fazer as coisas. E tu entender que de manhã talvez seja melhor tu fazer isso. Antes de dormir talvez seja melhor tu ler 20 páginas de um livro. Enfim, tu bola a tua rotina como tu quiser. Mas não negligencie a importância de ter uma rotina. E para mim funciona assim. Eu sou uma pessoa extremamente criativa. Eu tenho aquele perfil de fazer tudo do avesso. Extremamente criativo, inovador, tenho ideias boas, mas eu não tenho concentração, não consigo executar a maioria dessas ideias. Então eu sou uma pessoa do avesso nesse sentido. Seguir uma rotina para mim é algo complicado, algo difícil. Por isso que eu abominei isso por tanto tempo. Mas toda vez que eu preciso realizar alguma coisa grande, a primeira coisa que eu faço é sentar, pegar um papel e escrever como vai ser a minha rotina a partir dali. E a minha rotina passa então a ser regrada, tanto naquilo que eu como, ou seja, eu tenho uma dieta com um foco específico do meu corpo, seja para secar, ou seja, para melhorar a minha performance. Tenho uma reclusão de coisas que eu consumo, como por exemplo, vídeos, Netflix, filmes, séries, e tenho uma adaptação de atividades que eu faço para fazer tudo certinho, tudo no horário. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa extremamente disciplinada? Olha, infelizmente não, mas eu tento. Só que o que acontece? Nesse período eu vou lá e faço a manutenção da minha rotina e por algumas semanas eu sigo aquilo. Com o tempo a rotina ela vai se desgastando, a rotina vai caindo na rotina, né? Ela vai se desgastando e tu passa a não seguir aquilo novamente, porque tu passa a julgar que a rotina não está sendo mais tão eficiente e que, enfim, tu perde o respeito pela própria rotina. Acho que isso resume. Algumas pessoas também perdem o respeito pela própria dieta. É assim ou não é? E aí o que tu faz lá de novo? Quando tu se sente mal, tu vai lá e constrói outra. E assim vai indo. Ou seja, a rotina, ela exige uma manutenção. Essa questão aqui dos hábitos e da rotina é o segundo ponto desse vídeo. O primeiro foi, então, a morte do ego. A segunda
Não é uma coisa que eu criei, pode até soar como uma coisa meio banal, mas em um dado momento da minha vida eu criei uma rotina infalível. Uma rotina que ela foi focada em ter performance física, mental, clareza mental e uma conexão divina, uma conexão com a natureza, uma conexão com o seu eu, um mindfulness, um viver no momento presente e uma produtividade muito boa. E essa rotina perfeita eu chamei de protocolo de transformação imediata. Uma das coisas que eu me orgulho muito de ter criado foi criado há muitos anos atrás e hoje eu vejo pessoas acordando, fazendo os hábitos sugeridos nessa rotina e me marcando nos seus stories, porque ainda está fazendo a diferença na vida delas depois de tantos anos. Eu faço essa rotina às vezes, mas eu não aguento por muito tempo, porque eu sou uma pessoa muito criativa e muito louca da cabeça. Mas eu gostaria de seguir sempre. Só que quando eu me sinto ruim demais, eu vou lá e implemento o protocolo de transformação imediata, por 1, 2 meses de hiperfoco na minha vida. Então, se tu quiser conquistar algo grande, se tu quer entrar no momento onde é que tu vai produzir mais, tu vai seguir aquilo que tu se planejou fazer, tu quer dar o próximo passo, a solução é o protocolo de transformação imediata. Esse é o teu primeiro passo para qualquer jornada de desenvolvimento pessoal. Sempre se começa pela rotina, isso é uma regra. Se existisse uma bíblia do desenvolvimento pessoal, isso aqui seria o capítulo 1. Seria a primeira regra. Tudo começa pelo hábito. Tudo começa pela tua rotina. E existe uma metodologia de implantar rotina. Primeiro, você vai lá e deixa de fora as coisas que estão drenando a sua energia, drenando o seu tempo, os seus vícios, compulsões, os açúcares da sua rotina, não só aquele que é doce que a gente come, mas todos os outros açúcares entre aspas. Tudo isso está explicado dentro de um treinamento chamado Protocolo de Transformação Imediata, lá dentro da Alpha Life. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. A não ser que entre nesta última turma. Mas e se a rotina é um primeiro passo? Qual seria o segundo? Depois que eu implementei a rotina, para onde eu vou? E o que eu faço? Essa é uma questão bem importante. Essa é uma questão que todo mundo deveria se perguntar. Existe uma metodologia para você seguir em frente do jeito correto. Na minha jornada de desenvolvimento pessoal, lá pela metade, esse canal Copini já existia, eu já era uma pessoa bem centrada, bem madura, mas eu senti que faltava alguma coisa, seja para ensinar os meus alunos, ou seja para mim mesmo. Criar uma metodologia, sabe? Algo que eu pudesse ensinar qualquer pessoa a seguir algo que eu estou tentando ensinar. Eu chamei essa metodologia de Life Design. Ou seja, Life, tu sabe o que significa, mas Design, tu sabe o que significa? Design não é o cara que é designer, né? Design, pelo que conforme alguns pensam, não é a tradução de desenho. Um designer não é apenas aquele cara que faz a arte gráfica de um projeto. Design tem como tradução, como significado, a palavra desígnio, designar. Eu sei disso porque a faculdade que eu cursei foi design. Eu, por muitos anos, quis ser um grande designer, um grande ilustrador. Eu tenho muita facilidade com arte e esse sempre foi o meu objetivo de vida antes de entrar para o mundo do desenvolvimento pessoal, antes de entrar para a internet. Então, na minha faculdade de design, numa das primeiras aulas, eu com meus 17 anos, ouvi um dos meus professores falar assim: você sabe o que significa design? Ninguém sabia, né? Ele falou: não, design significa desígnio. Um designer, ele designa alguma coisa. Uma coisa está designada a algo. Ou seja, se eu criar uma peça gráfica, ela tem que designar alguma coisa, ela tem que dar um destino, ela tem que dar um norte para alguma coisa. E, de fato, o design, para quem é profissional, sabe, agora entende que significa isso. Uma cor, ela tem um significado. A cor azul atrás de mim, primeiro porque é azul da Alpha Life, a minha marca. Uma luz vindo na lateral é porque eu sou uma pessoa que quero me posicionar de uma forma meio obscura. A jaqueta jeans que eu estou usando, ela tem um significado. Significa que eu quero me vestir igual um rockstar e não igual o Thiago Finch. Significa que eu acho ridículo pessoas engomadinhas, que eu não quero me posicionar como empresário, quero mostrar para todo mundo que eu tenho a liberdade
de me vestir como eu quiser. O meu cabelo comprido, não tão comprido assim, mas fora do comum, quer mostrar uma imagem para você. Este é o design, o desígnio da mensagem que eu estou passando. Quer mostrar que eu faço as minhas próprias regras. Eu não estou dentro do padrão. Se eu ensino você a sair da Matrix, eu não posso estar dentro dela. Então, o que você vai ver em mim, o jeito que eu sou, que eu me posiciono, é diferente. Isso é um design, é um desígnio. Eu estou designando a minha mensagem a você e pegando o seu imaginário e designando a um ponto. Isso é design. O gráfico, o design gráfico das coisas. Mas e na questão de life design? Life design significa designar a própria vida. Desenhar a própria vida. Então eu criei uma metodologia, por necessidade minha mesmo, onde eu estava vivendo num período da minha vida com muita coisa conturbada, indo para lá, indo para cá, viajando muito e pensando assim, tá, mas eu estou fazendo isso aqui há tanto tempo, eu preciso de algo novo, eu preciso abrir um novo negócio, eu preciso dar uma mudada em alguma coisa. Mas como? Tem tanta coisa acontecendo. Para eu tomar o caminho A, eu preciso analisar como que seria o caminho B. Para tomar o caminho B, eu tenho que analisar como seria o caminho A. Para tomar uma decisão, eu preciso analisar a big picture da minha vida. Ou seja, eu criei uma metodologia para que eu pudesse criar metas realizáveis na minha vida. Designar a minha vida, desenhar a big picture da minha vida. Uma metodologia bem simples de aplicar, onde eu desenho um cenário que eu quero alcançar na minha vida daqui 5 anos e eu desenho o passo a passo para chegar até esse cenário e eu realizo. A questão é que esse desenho que eu faço, esse desígnio que eu dou para a minha energia vital, é feito através de um método muito simples, mas ao mesmo tempo muito eficaz, que fica impossível de eu não realizar cada coisa, desde que eu faça metas realistas. Então chega no final do ano, eu também sou aquela pessoa que pega um papel e faço minhas metas para 2025. Mas ao invés de eu pegar o meu papel e riscar que eu quero ter uma Lamborghini, ou que eu quero viajar para a Lua, que eu quero conhecer o Elon Musk pessoalmente, eu faço metas realistas, de acordo com a minha realidade, de acordo com o meu potencial. E se o meu potencial não está de acordo, eu entendo como que eu vou subir esse potencial. O que vale a pena, o que não vale. Então, todo final do ano eu vou lá e faço o meu life design. Eu tenho life designs desenhados para 5 anos, mas eu pego esse papel, sempre faço no papel porque eu gosto, e analiso, isso aqui ainda faz sentido? Revisito as minhas metas, entendendo que isso aqui faz sentido ou não? E o mesmo vale para as minhas tarefas diárias. Eu faço um life design micro, que não é life, né, mas é um design das minhas tarefas. Todo dia pela manhã, ou todo domingo eu faço a projeção da semana, todo dia da manhã eu faço a projeção do dia, anotando as tarefas que eu tenho que realizar. Ao meio-dia, eu já revisito as minhas metas e vejo que muitas delas não fazem sentido. No meio da semana, eu revisito as metas de domingo e vejo que muitas delas não fazem sentido e realizo as outras. É um método que faz com que eu consiga realizar as minhas metas e eliminar as coisas que não fazem sentido. Esse método eu batizei de Life Design. Este é o segundo curso que você precisa assistir dentro da minha escola de desenvolvimento pessoal, a Alpha Life. Uma escola que muda a sua realidade e que está prestes a fechar. Ou seja, a minha terceira grande teoria chama-se Life Design. Claro que eu tenho muitas palavras impactantes, mas eu estou falando aquelas que realmente vão mudar a tua vida e existe uma aplicação prática dentro dela. E agora nós vamos para a última, que na minha opinião é a que eu gosto mais. É a que você gosta mais também, porque eu sei que quando tu ouviu isso aí, a tua cabeça fez isso aqui. A questão é quando eu ouvi isso aí pela primeira vez. Quando eu vi esse negócio pela primeira vez, eu fiquei em êxtase. Cara, eu lembro de onde eu estava. Eu lembro do que eu estava fazendo nesse momento. Eu deveria ter no máximo 24 anos, 25 anos, e estava empolgado atrás de filosofias espirituais. Eu estava descobrindo, lendo sobre todas as religiões que tu possa imaginar, todas as filosofias espirituais que tu possa imaginar, as boas e as ruins, as da direita e as da esquerda, as brancas e as pretas, as que trazem a luz e as que trazem a sombra. Qual era a minha motivação? Curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa.
E a minha maior curiosidade de todas, até hoje, sempre foi: o que é Deus? Eu sempre fui movido por essa pergunta. Todos os meus estudos foram movidos por essa pergunta. Se um dia eu te entreguei aqui um conteúdo, um insight sobre a inflação da felicidade que veio lá do Nietzsche e do Freud e do Schopenhauer, foi só um insight. Foi útil para mim, foi útil para ti, mas no fundo o que eu estava buscando era responder aquilo que estava ecoando dentro de mim. O que é, de fato, Deus? Eu, diante de Deus, sempre tive uma posição de rebeldia. Eu admito para você. Nunca tive uma posição de submissão. Isso não é bom. Justamente porque eu sempre convivi num meio muito espiritual. E quando eu digo meio espiritual, eu não me refiro a uma igreja católica. Eu me refiro a pessoas que vivem espiritualmente. Muitos dos meus amigos foram assim, são assim até hoje, e sempre tiveram algum tipo de contato com além da vida. E eu não. E eu sempre meio que desafiava o além para entender: Deus, se mostra aí, mostra algum sinal, eu quero saber quem tu é, eu quero saber o que tu é. Ou não sei nem se eu posso usar a palavra tu, né, como todo mundo usa aqui no Rio Grande do Sul, mas quem é esta coisa, um logos universal, um centro de energia vital, ou o próprio universo em sua matemática perfeita, ou o arquiteto, enfim, o que é? Eu sempre quis entender. Ah, mas está na Bíblia, óbvio. Mas está nas outras Bíblias das outras religiões também. E eu sempre fui curioso, eu não podia deixar de lê-las. No que acreditar? Com tanta coisa na cabeça, com pouca idade, tu acredita em tudo e nada ao mesmo tempo. E aí, tu é movido pela curiosidade. E se posiciona de uma forma rebelde, desafiadora. Eu sempre costumo dizer que eu sempre fui uma pessoa muito rebelde. E passo essa imagem de rebeldia para ti, e ela é fruto disso tudo, isso move a minha vida. Quem é Deus? E eu fui atrás de livros, muitos, pilhas de livros, que hoje estão mofados e ocupando quase um quarto inteiro aqui na minha casa. E um desses livros, a qual eu não vou citar o nome, não é um livro, não é uma Bíblia, não é algo espiritual, é um livro de um escritor desconhecido, que não vale a pena ser citado. Estava tentando explicar o que Deus era na visão desse cara. E ele falou uma coisa muito interessante para mim. Eu vou tentar reproduzir com as minhas palavras, mas talvez eu não consiga porque faz mais de 10 anos que eu li isso. Deus seria então uma grande fonte de energia vital. Não estou pedindo para tu acreditar e nem estou dizendo que eu acredito. Mas a questão é que me deu um insight. Sendo essa energia vital a detentora de tudo que há no universo, em tamanho, mecanismo e inteligência. Ou seja, toda a lógica de toda a matemática e física está dentro de Deus. Todos os nossos sentimentos e toda a nossa energia vital que dá ânimo a esse objeto, esse conjunto de células que está aqui e torna esse objeto animado, ou seja, o ânimo é a energia vital, que é um pouquinho deste Deus em mim, uma centelha divina. Mas por quê? Eu me perguntava. E a resposta desse cara, nessa explicação, nessa tese, é que Deus gostaria de experimentar a sua própria criação. Experimentar a sua própria criação em todas as suas faces e formas possíveis. Ou seja, há uma centelha divina em mim, assim como há uma centelha divina num hipopótamo, numa formiga, numa árvore, em todos os objetos animados. Inclusive os vegetais e os minerais. Tudo com uma vibração, tudo com um fundamento, tudo respeitando uma lei física, matemática, que é um parâmetro criado pelo próprio Deus, arquiteto. A questão é, por quê? E o que eu faço com isso? Depois que eu soube desta informação. O que Deus quer de mim, no caso? E talvez, né, dentro desta leitura minha que eu estou citando para ti, tinha uma seguinte resposta. Talvez Deus queira sentir-se como causa da sua própria criação.
e não como uma consequência de uma coisa criada que ninguém sabe de onde veio. Ou seja, se existe uma centelha divina em mim, ela deve ser interpretada e vivida como uma chance de viver nesse planeta, sendo a causa, né? Criando a realidade assim como Deus criou o mundo, mas criar uma realidade dentro de um plano pré-estabelecido, matematicamente funcional. Logicamente, leis da física, tudo funcional, tudo definido já por um grande arquiteto, e esse então é Deus. Aí eu te pergunto, essa centelha divina dentro de mim, sou eu ou é Deus? Ou os dois? É por isso que existe o ego, para que eu possa reconhecer essa centelha divina como um eu, e para que eu possa criar. O ego gera ambição em nós mesmos, então eu posso criar. Eu posso querer ser maior, eu posso querer me perpetuar, eu posso querer deixar minha marca, eu posso querer deixar meu legado. Isso é lindo. E aí me veio um grande insight nesse momento. Que eu preciso viver a minha vida sendo a causa da minha própria experiência. Ou seja, a vida toda aqui na Terra é uma grande experiência que Deus nos permitiu viver. Seja para o bem ou seja para o mal, seja no fracasso, seja no sucesso, seja na derrota ou na vitória. Mas Deus nos permitiu viver isso, e mesmo que eu tenha muitas derrotas, muitos fracassos, eu vou ter momentos de prazer e de alegria na minha vida. Mas é uma experiência. E o que vai definir essa experiência como bem vivida, na minha visão de Matheus Copini, é o quanto dessa experiência eu sou a causa. E o que vai definir com que ela seja não tão bem vivida é o quanto dessa minha experiência é consequência. O universo é formado de causa e consequência, ou causa e efeito. Toda vez que eu crio uma causa, alguém vai ter a consequência disso. Seja boa ou seja mal. O que eu acabei de fazer agora? Estou gravando um vídeo de infinitas causas que eu criei no passado, e agora a consequência está chegando até você. Você está colhendo a minha experiência, a minha consequência. Agora você vai pegar essa experiência e consequência e colocar em prática causa na sua vida. Você vai criar, você vai causar. Ou seja, eu tenho como um mantra para mim ser a causa da minha própria experiência. E daí veio o modo causa. Vídeos muito marcantes na minha vida, talvez na vida de quem me acompanha há muito tempo, é modo causa, como criar a própria realidade, lá da Alpha Life, anos 2016, 2015, sei lá, mas é muito antigo mesmo. Isso marcou a vida de muita gente, esses vídeos estão no ar ainda, por enquanto, né? E cara, quando tu entende que existem dois tipos de pessoas, agora vamos parar um pouquinho de falar de Deus, vamos falar do ser humano. Existem dois tipos de pessoas, dois perfis de pessoas na minha visão, que são as pessoas criadoras, que conseguiram ativar o modo causa nelas mesmas, e os NPCs, os gados, os burros de carga, que são pessoas que não conseguem criar. E não é que tu nasce assim, tu decide ser assim. Não é que nem um temperamento, a pessoa tem um temperamento de colérico, ou sanguíneo, como as pessoas chamam por aí, ou, sei lá, o meu signo é leão, eu nasci assim. O meu é leão. Signo, por isso que eu escolhi o negócio da Alpha Life sendo um leão. Ou talvez não. Vamos lá. Quando você entende que você tem que ser a causa, você tem que criar a tua própria realidade, alguma coisa te faz entender isso, seja a água bate na bunda, você passa uma necessidade, você tem uma mulher e que ela te cobra que você seja mais homem, ou seu filho nasce, ou sua mãe fica doente, alguma coisa, tu tem que assumir o controle, tu passa a conduzir a tua vida como um líder. Tu passa a não só conduzir a tua vida como um líder, mas também passa a criar consequências, né? Criar causas para gerar consequências. Então, ser o líder da própria vida também não é o mesmo que ser a causa da própria experiência. Mas é simplesmente tu se tornar um maker, um fazedor. Esta é uma habilidade que a gente pode aprender. Uma habilidade literalmente prática. Hoje, cara, existem até estudos científicos sobre isso, ao qual eu não vou saber citar. Eu não fiz um roteiro para essa aula aqui.
É tudo na minha própria cabeça mesmo. Mas eu sei que existem muitos livros falando sobre isso. E existem hoje escolas mesmo de ensino médio, ensino fundamental, que hoje escola não é mais para ensinar, né? Hoje escola é meio que um business, hoje é um negócio, é para ganhar dinheiro para quem é o dono da escola, né? E aí cada escola tem o seu diferencial para botar o filho lá. Quando estive em Goiânia, passando um mês agora em Goiânia, por algum motivo, tem 700 mil escolas e um dos melhores negócios para se colocar em Goiânia, por algum motivo, é escola. E cada escola tem o seu diferencial. E as escolas fazem propaganda no rádio. E eu andava muito de carro por lá e eu ouvia muito rádio. E estava eu ouvindo todas as propagandas da escola, o que é para mim uma coisa bizarra, porque eu estudei numa escola pública aqui na minha cidade, tive um ensino espetacular. Mas tudo bem. A escola A falando assim, não, aqui a escola é militar. Bote seu filho aqui. Não, aqui a escola ela é baseada nos princípios luteranos. Bota teu filho estudar aqui. Outra escola é bilíngue. Bota teu filho aqui. Outra escola é cristã. Outra escola tem pamonha no recreio. Enfim, cada escola com seu apelo comercial, com a sua oferta, para que você bote o seu filho naquela escola e de algum motivo ele vai se dar bem na vida por conta daquilo. A gente sabe que aquilo não muda nada, né? O que muda é aqui. É o desenvolvimento pessoal de cada um. Mas uma propaganda me chamou a atenção. Esta me chamou a atenção. Onde uma das escolas, que eu não vou saber citar o nome, também não estou nem aí para ela, falando que nós transformamos o seu filho em um maker. Aquilo me chamou a atenção. Porque eu sei que ser um maker é um conjunto de habilidades que se aprende. Ser um fazedor é um conjunto de habilidades que se aprende e que posteriormente se usa em tomar atitudes rápido, resolver problemas, abrir negócios, gerir a sua própria vida, ser o líder em todas as ocasiões, não conseguir ficar parado, fazer acontecer, criar a sua própria realidade. Isso foi só um gancho, não vou explicar o que é ser um maker naquela escola. Mas, voltando ao nosso assunto, ser um maker nada mais é do que ser a causa da sua própria experiência. É você ativar o modo causa. Esse é um dos pilares que regem a minha vida. Estou sendo muito sincero em dizer isso. É um dos pilares que regem a Alpha Life. O modo causa. Portanto, é um dos principais ensinamentos que está lá dentro. Lá dentro tem um treinamento chamado The Ultimate Success Formula. Botei esse nome em inglês porque achei bonito. Mas lá eu ensino quais são os pilares para você ativar o seu modo causa, para você se tornar um fazedor, um criador de realidade. Que inclusive, criar a sua própria realidade foi o motivo pelo qual eu abri a Escola Alpha Life. Ela foi aberta no ano de 2016. O canal Alpha Life, ele existe desde 2014. Mas ele não tinha um produto. Ele não vendia nada nele. Mas só em 2016, quando alguns vídeos das coisas que eu estava falando, tipo isso aqui, estavam sendo banidos pela plataforma, estavam sendo silenciados, alguns assuntos eu não estava podendo falar, eu tive que criar um ambiente para poder falar sobre essas coisas. E eu chamei este ambiente de Alpha Life Premium. Uma coisa bem arcaica, né? Mas, enfim, é a mesma coisa que foi hoje, né? Um ambiente, um conteúdo um pouco mais premium, mas que foi virando, se tornando ao longo do tempo uma escola de desenvolvimento pessoal e, modéstia à parte, a melhor do Brasil. A mais completa, a mais profunda e a mais real do Brasil. Alpha Life Academy. Que você está prestes a perder a chance de se inscrever, porque ela vai fechar. Então, o grande objetivo de eu ter aberto essa escola foi ensinar as pessoas a criarem essa própria realidade. Enquanto eu falava algumas coisas nos vídeos e as pessoas comentavam assim, mas Copini, tu fala como se fosse fácil? Tu fala como se as coisas fossem tão fáceis e no fundo eu sabia que não era fácil, mas eu falando, passando tanta confiança naquilo que eu estava falando, você vai lá e faz. E as pessoas não estavam conseguindo entender. Eu pensei, quer saber, eu preciso de um ambiente onde eu possa ensinar o passo a passo de como esse negócio acontece, de como esse negócio se faz, de como que se cria a própria realidade, de como que se ativa o modo causa. É criar o objetivo da maneira correta. Life Design. É você ter hábitos que vão te fazer uma pessoa eficaz. Protocolo. É você matar seu ego para não ser preso a todos os problemas do mundo
ser dono de si mesmo, ser desapegado às besteiras do mundo. E é você ativar o modo causa para você se tornar um grande criador. Um criador do seu próprio universo. Afinal, você tem dentro de você uma centelha divina. E você é a imagem do Criador. Faz sentido? Não precisa fazer sentido. Só vai fazer sentido quando você assistir o conteúdo completo. Aqui no YouTube, por mais longos e densos que sejam esses vídeos, o objetivo sempre foi trocar uma ideia. O objetivo sempre foi fazer companhia para ti, me aproximar de ti, ser a tua companhia no almoço, a tua companhia na janta, me ver assistindo na TV ou no teu celular na mão, não interessa como, mas trocar uma ideia, me ver caminhando no meio do mato, sentado numa pedra ou numa ponte, trocando ideia contigo, enquanto eu te mostro essa paisagem e a minha vida, enfim. Mas aula mesmo, passo a passo, o como fazer é lá na escola. Essa escola, ela literalmente está prestes a acabar, hoje é dia 23, né? Ao menos esse vídeo está sendo postado no dia 23, estamos no dia 23, dia 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. São 9 dias. 9 dias para se inscrever. Eu sei que talvez você não veja mais nenhum anúncio meu, não veja mais nenhum vídeo meu após isso aqui falando sobre isso. Então essa é a última oportunidade. Se inscrevendo agora na Alpha Life, clicando nesse link de inscrição que está aqui na descrição do vídeo, você tem acesso a todo o meu conteúdo feito desde o início da Alpha Life, da história da Alpha Life. Isso inclui todos os treinamentos da Alpha Life, protocolo, morte do ego, diluição do ego, manual do desapego, enfim, toda a infinidade. Para tu ver a lista de treinamentos, talvez eu deixe na descrição, mas também vai estar na página de inscrição para tu entender do que se trata. E não só isso, você recebe o Lover, que foi o meu treinamento que foi mais famoso ao longo desse tempo, que é um treinamento que tem o objetivo de dar ao homem o poder de escolha sobre o sexo oposto. Para que o homem pare de se contentar com o resto, com sobra, com mulher ruim, com mulher que não vai trazer uma boa satisfação para o cara, que vai dar um golpe nele, enfim, que vai estragar a vida do cara. A gente sabe que a mulher tem esse poder sobre o homem de sedução e também de estragar a vida dele. O único jeito de não ter a vida estragada é tu escolher a boa mulher e não ser escolhido. Para você ter o poder de escolha, você precisa ser um lover. Um cara capaz de enfeitiçar a mulher e ser o amante dela, o amante natural dela, em todos os sentidos. Preencher todos os espaços dela, em todos os sentidos, nos físicos também. Mas eu me refiro mais a você preencher o slot do amante, marido, amigo, e ser tudo para ela. E ficar na cabeça dela. Hipnotizá-la. O Lover faz isso. O Lover ensina a fazer isso. E o Lover vai junto nesse pacote, porque na minha visão o Lover sempre fez parte da Alpha Life, mesmo sendo vendido separado. Lover traz consigo muitos bônus, todos relacionados à sua postura masculina, mas também você recebe todos os outros produtos paralelos ao Lover, como por exemplo o Instintos Proibidos. Um manual onde ensina você a despertar 9 instintos proibidos que fazem com que as mulheres derretam por você. Literalmente. Use isso com muito bom senso. Bom, é isso. Eu estou entregando tudo para você. A Alpha Life não é a Black Box. Tá? A Alpha Life é a Alpha Life. É minha escola de desenvolvimento pessoal, de estilo de vida, de crescimento. Foi a minha vida nesses últimos 10 anos. É quase assim com uma dor no coração que eu falo isso, que eu estou encerrando esse ciclo. Eu amei fazer tudo isso, eu deixei um legado, eu me dediquei ao máximo, eu fiz coisas que você nem imagina para poder gravar vídeos dos lugares que você me viu gravando. Eu gastei horrores de dinheiro para poder gravar vídeos em lugares legais que fizessem sentido. Quando eu falei sobre o mito da caverna de Platão, eu paguei muitos euros para entrar numa caverna lá na Irlanda. Quando eu falei sobre mitologia nórdica, eu resolvi que eu ia fazer esse vídeo dentro do cenário da série Vikings. E dito e feito, fui lá e fiz. Gastei muito desse dinheiro fazendo isso,
busquei muito conhecimento, virei noites, dediquei a minha vida. Minha mulher brigava comigo porque eu dava muita atenção à minha empresa, muita atenção ao meu negócio, e segundo ela, eu me sentia muito realizado enquanto estava gravando os meus vídeos no meio do mato. Mas hoje a minha vida mudou. Hoje eu estou seguindo num rumo diferente. Eu sinto que eu atingi um ápice, mas através desse ápice de realização, eu não consigo mais me realizar. Eu preciso de um novo desafio. Juntando este novo desafio que eu estou buscando, juntamente com a mudança de fase da minha vida, que é ser pai, e isso é muito importante para mim, nasce dentro de mim um novo Mateus, um novo Copini. E, portanto, eu encerro aqui esse ciclo. A Alpha Life está encerrada. E gostaria de deixar essa oportunidade especial para ti por um valor muito especial, como se fosse um presente de Natal, de verdade, do fundo do meu coração, para que você se inscrevesse e lembrasse dos meus ensinamentos para o resto da sua vida. Não quero que isso aqui soe como algo dramático, mas o Copini que você conhece, ele morre por aqui. Mas, enfim, eu não vou sumir. Esse canal não vai parar, meu Instagram não vai parar. A questão é que eu trarei algo diferente. Aí você tem que esperar para ver. Melhor que Alpha Life? Não tem como comparar. É que nem comparar esta touca de Natal com esta pantufa. Um não compete com o outro, mas são coisas diferentes. Mas enfim, este é o meu presente de Natal para você. Espero que você goste. E espero que você entre agora na Alpha Life, na última turma, tendo acesso para sempre ao meu conteúdo. Tudo que eu já fiz aí, mas realmente estude e realmente lembre, realmente coloque em prática que a sua vida vai mudar para sempre. Eu ainda estou decidindo o que eu farei com o conteúdo já postado. Se o conteúdo fica aqui, se o conteúdo sai, se eu arquivo as postagens, eu não sei. Eu já fiz isso uma vez. Um canal de 400 mil inscritos, Alpha Life, para abrir esse canal aqui, onde eu mudei. E mudei para melhor. Ou seja, a minha próxima mudança é um reset meu na internet para voltar um Copini 3.0. Aguarda. Mas também garante a tua vaga na Alpha Life agora. Eu te vejo lá dentro e vamos estudar junto. Vamos modificar essa tua vida e te tornar um criador de realidade. No mais, agora, estou me despedindo de você. Feliz Natal, caso a gente não se fale até o Natal.